Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais uma reflexão, a leitura da carta de São Paulo a Tito, nosso primeiro encontro. Hoje vamos trabalhar a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 a versículo 16. A carta a Tito, juntamente com a primeira e segunda Timóteo, tratam das mesmas questões. São cartas pastorais. Paulo, como um coordenador de pastoral, ensina a seus discípulos, no caso aqui a Tito, como agir na comunidade diante dos desafios a serem enfrentados na época que Paulo as escreve. Existe um problema sério de doutrina que deve ser enfrentado. Alguns cristãos de origem judaica misturam o evangelho com teorias propagadas por grupos judaicos, que se arrogam regular o uso de alimento e proibir o casamento. Alguns costumes pagãos infiltram na comunidade e criam uma moral falsa e hipócrita. Paulo recorda a salvação realizada por Cristo e a vida deve ser pautada em sua moral centrada no Evangelho. Se deve promover a organização das igrejas. A carta foi escrita pelos anos 64 e 65. Tito é delegado de Paulo na ilha de Creta. Ele era grego, acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia e, embora pagão, não foi circuncidado. A carta vai trabalhar a sã doutrina, a vontade salvadora de Deus e a salvação gratuita trazida por Cristo. Cabe a Tito instituir presbíteros para que possam exortar a sã doutrina, a defesa da fé, que é um imperativo para a missão de Tito. Endereço e saudação. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura do texto, antes de podermos meditá-los. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os escolhidos de Deus à fé e ao conhecimento daquela verdade que conduz à piedade e se fundamenta sobre a esperança da vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes dos tempos eternos. E no tempo certo, a manifestou com sua palavra, através da pregação que foi confiada a mim, por ordem de Deus, nosso Salvador. A você, Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A organização da comunidade. Eu deixei em Creta para que você cuidasse de organizar o que ainda restava para fazer e para que nomeasse em cada cidade os presbíteros da igreja, conforme as instruções que lhe deixei. O candidato deve ser irrepreensível, esposo de uma única mulher, e seus filhos devem ter fé e não ser acusados de maus costumes nem de desobediência. De fato, sendo administrador de Deus, o dirigente deve ser irrepreensível, não arrogante, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel à fé verdadeira, conforme o ensinamento transmitido, que seja capaz de aconselhar segundo a sã doutrina e também de refutar quando a contradizem. Tudo é puro para os puros. De fato, há muitos rebeldes,
faladores, enganadores, principalmente entre os que vieram do judaísmo. É preciso fazer com que eles se calem, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Um dos próprios profetas deles disse: os habitantes da ilha de Creta são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões preguiçosos. E o que ele disse é verdade. Por isso, repreenda-os com firmeza, para que sejam sadios na fé. E não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com seus próprios atos, pois são cheios de ódio, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Este é o texto que nós vamos refletir no nosso primeiro encontro da carta de Tito. Versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os escolhidos de Deus à fé e ao conhecimento daquela verdade que conduz à piedade. Paulo se apresenta como servo de Deus, servo de Javé. Em outras cartas, Paulo usa servo de Jesus Cristo. Ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. É o Pai Eterno quem inseriu Paulo, servo, o apóstolo, no grande processo de salvação. Esta tem duas etapas, uma histórica e uma promessa bíblica. Ele, como apóstolo, tem a missão de levar os escolhidos, os cristãos de Deus, a vivenciar essa fé. A eleição é um dom divino. Paulo deve levar os cristãos à fé em Jesus Cristo, no mistério de salvação que os escolhidos aderiram, e ao conhecimento daquela verdade, do Evangelho, que é centrado na paixão, morte e ressurreição de Cristo. A finalidade deste conhecimento conduz à piedade, à vida eterna. Assim, a fé como resposta inicial, adesão pessoal, daí a eleição. Leva a adesão total a Cristo e esta fé amadurece com o conhecimento da verdade que se crê. O destino final, então, é a vida eterna. Versículo 2. E se fundamenta sobre a esperança da vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes dos tempos eternos. O fundamento de fé e da verdade em Cristo traz consigo a promessa de esperança da vida eterna. Deus não mente, isto é, o Pai, sendo Deus, não pode ser princípio da mentira, que é um defeito, mas sendo perfeito, não encontra no Pai eterno a mentira. O Pai nos prometeu esta vida antes que criasse todas as coisas, na eternidade divina antes da criação. Ele já havia prometido a vida eterna. Deus nada faz de improviso, pois ele, em sua disposição de salvação, já havia preparado esta mesma salvação antes da criação do mundo. Versículo 3. E no tempo certo a manifestou com sua palavra, através da pregação que foi confiada a mim por ordem de Deus, nosso Salvador. O que no Antigo Testamento vinha anunciado entre véus, agora no Novo Testamento vem abertamente proclamado no anúncio da Boa Nova. O Pai vem chamado de Salvador, título de Deus nas cartas pastorais. Salvação é uma ação divina. Só Deus salva.
Mas o que é do pai é do filho. Então, se o pai salva, também o filho salva. Essa pregação confiada a Paulo apóstolo, ele recebeu, esta autoridade por ordem de Deus Pai, Salvador de todos, isto é, o nosso Salvador. Versículo 4. A você, Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. O destinatário da carta é Tito, filho gerado por Paulo. Este filho possui agora, com Paulo, uma fé comum. Estão ligados à mesma fé que professam juntos. A saudação, graça e paz. A paz é a saudação habitual do judeu, shalom. A graça é o amor gratuito e benigno de Deus que se revela em Jesus Cristo como perdão. De Deus Cristo, de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Pai é Salvador, o Filho também é Salvador. A organização da comunidade, versículo 5. Eu deixei em Creta para que você cuidasse de organizar o que ainda restava para fazer, e para que nomeasse em cada cidade os presbíteros das igrejas, conforme as instruções que lhe deixei. Paulo deixou Tito em Creta com a finalidade de organizar a comunidade. Mostra aqui o zelo de Paulo no sentido de deixar organizadas as comunidades. Como o apóstolo estava morrendo e a pregação oral podia se perder, a organização dava garantia de perpetuar o anúncio na história. Nada cresce sem uma boa organização. Ele deveria criar uma espécie de senado ou conselho de presbíteros anciãos. Parece que o cargo de supervisor de bispo era um desses anciãos. Naquele tempo, não havia distinção entre bispo e presbítero, mas só entre bispo e diáconos. O bispo pertencia ao presbitério e exercia o cargo de supervisor, daí o nome episcopo, supervisor. Paulo havia dado as instruções de como fazer para nomear presbíteros. Versículo 6. O candidato deve ser irrepreensível, esposo de uma única mulher, e seus filhos devem ter fé e não ser acusados de maus costumes nem de desobediência. O critério de escolha do presbítero, irrepreensível em seu comportamento, diz esposo de uma única mulher, isto é, deve ser fiel à mulher, e não casado uma segunda vez. Os filhos têm que professar a mesma fé do pai, devem ser pessoas moralmente corretas, não podem ter maus costumes, nem serem desobedientes. No ambiente antigo, a desordem moral, a disciplina dos filhos, dava um descrédito sobre a família. Era o primeiro teste que se fazia para que o homem pudesse ocupar um cargo público. Versículo 7. De fato, sendo administrador de Deus, o dirigente deve ser irrepreensível, não arrogante, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto. Versículo 8. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. A primeira lista do versículo, o candidato deve ter virtudes ou atitudes humanas espirituais. Assim destacam-se 12 qualidades exigidas, 5 negativas, 7 positivas. Primeira, em relação à vida social, um caráter sociável, equilibrado. Um caráter generoso no uso dos bens, ponderado e equilibrado. Segundo, enfatizam o autocontrole e a moderação. Terceiro, deve exercer as funções da igreja, tendo capacidade de pregar segundo a doutrina. Ele tem que ser disciplinado. Versículo 9.
de tal modo fiel à fé verdadeira, conforme o ensinamento transmitido que seja capaz de aconselhar segundo a sã doutrina, e também de refutar quando a contradizem. A fidelidade à doutrina, que Paulo chama de fé verdadeira, e deve agir em conformidade com a fé anunciada, a doutrina recebida, que tem a capacidade, então, de acolher a partir da doutrina tirada do evangelho da fé, e ser capaz de refutar os hereges ou cristãos mal formados. Quando a verdade anunciada for questionada ou quando contradiz a mensagem ensinada, ele tem que ter firmeza sobre a doutrina. Estes versículos 6 e 9, vemos as qualidades para um bom discernimento do candidato ao episcopado. Existem elementos tirados da moral cristã, também da vida romana, do direito e da filosofia estoica. Antes de ordenar, se deve fazer avaliação, isto é, escrutínio, para saber se ele pode ser ordenado ou não. Versículo 10. De fato, há muitos rebeldes, faladores, enganadores, principalmente entre os que vieram do judaísmo. Paulo passa a denúncia. Alguns judeus hostis aos cristãos, eles são rebeldes. São judeus cristãos. Eles são insubmissos às autoridades comunitárias. Se deve reprimi-los. Eles desobedecem à tradição da igreja. Versículo 11. É preciso fazer com que eles se calem, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Tito deve estar atento para defender a fé recebida. Não pode permitir que eles propaguem a heresia. Ao permitir o estrago na comunidade, vai aumentar, será grande, pois na pregação e propagação da heresia, muitas famílias inteiras estão recebendo o ensino herético, pois ensinam o que não devem. Esses heréticos são judeus cristãos, mas o objetivo deles é ganho por dinheiro. Vender a mensagem e assim ganhar uma coisa de material. Versículo 12. Um dos próprios profetas deles disse: os habitantes da ilha de Creta são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões e preguiçosos. Aqui Paulo está citando Epimênides de Creta, do século VI a.C., o adivinho e sábio, que vinha chamado de profeta. Epimênides dizia: os cretenses são sempre mentirosos. Paulo coloca esta opinião deste Epimênides sobre a mentira do povo de Creta, que afirmava que Zeus estava morto e fora enterrado em Creta. Os cretenses aparecem aqui como tipo de cristãos heréticos. A afirmação aqui parece injuriosa e ofensiva aos cretenses. Não cabe bem com os conselhos de mansidão e moderação dados por Paulo em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Mas aqui é uma reação viva contra a perversidade dos doutores da mentira, que ensinam com vistas a um lucro indecoroso. Sendo assim, a comunidade de Creta, onde famílias esteiras estão sendo pervertidas, visto que o povo de Creta era conhecido como povo mentiroso, então afirma-se que se propaga mentiras sustentadas pelos heréticos nessas famílias. Versículo 13. E o que ele disse é verdade. Por isso, repreenda-os com firmeza, para que sejam sadios na fé. Na carta, Paulo quer que se faça conhecer que a falsidade é uma doença, que somente a verdade pode curar. Paulo afirma que aquilo que disse Epimênides de Creta é verdade.
Os cretenses são sempre mentirosos. Cabe a título, como pregador do Evangelho, repreendê-los com firmeza de pastor para conduzir a comunidade na busca da verdade, a fim de que sejam sadios na fé. Versículo 14. E não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Paulo quer evitar que os cretenses, que têm tendências a mentir, deem ouvidos a fábulas judaicas. Fábulas ou preceitos humanos poderiam aludir a Haggadah, forma narrativa da Torá judaica, ou a Halaká, forma legal da Torá com suas leis e normas, que eram lendas fantásticas tecidas sobre relatos bíblicos, Haggadah, e normas de condutas deduzidas da tradição oral, Halaká. A questão de Paulo, em suas cartas, de que, para o que tem fé, de nada vale a observância da lei. A graça se obtém pela fé e não pelas obras da lei, aqui chamadas de mandamentos humanos. Versículo 15. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a mente e a consciência estão corrompidas. A contaminação, a impureza, a incredulidade, não depende de práticas externas. O ambiente contaminado contamina o que recebe. Este princípio da pureza vem de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 41. Eis que tudo será puro para vós. Paulo fundamenta este princípio na bondade da criação de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Assim, para os testemunhos e pregadores do Evangelho, deve fazer conhecer que tudo é puro para os puros. Agora, os impuros, que sustentam a mentira, para eles, para o descrente, nada é puro. Pois, ao olhar as coisas, não entendem pela fé que tudo é puro. Mas quando a mente e consciência estão corrompidos, então deve-se impor certas regras de pureza que não está de acordo com o Evangelho, como Jesus ensinou. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 e 23. Versículo 16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os próprios atos, pois são cheios de ódio, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Aqui lembramos o pensamento de São Tiago, a fé sem obras. Paulo preocupava pela salvação por meio da fé, independente das obras da lei. Mas a incoerência de vida, o que os hereges dizem e o que fazem, mostram a hipocrisia deles. Mas ao sentirem contrariados e desmascarados, estão cheios de ódio, desobedientes, resistentes à pregação da fé, incapazes de qualquer boa obra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.